Paz do Senhor, pessoal. E aí, tudo bem? Estamos aqui para o nosso segundo vídeo, da nossa série, a verdade sobre o cristianismo evangélico, tá? Se você não viu o primeiro vídeo, aqui o link do vídeo, você acessa lá, você vai entender sobre o que é esse assunto, tá, pessoal? No vídeo passado nós falamos sobre adoração, nós falamos sobre a verdadeira adoração. Falamos que a adoração não está restrita a quatro paredes de um templo físico. Que o que Jesus quis dizer quando falou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, aonde estiver um adorador, ali é um ambiente propício para a adoração, pessoal. E hoje a gente ficou de falar sobre templos e igrejas. Bom, deixa eu primeiro tirar uma pequena ideia que as pessoas têm a respeito de nós que gostamos de nos reunir como igreja, tá, pessoal? Primeiro, nós temos a ciência de que Deus não mora aqui. Nós temos a ciência que essas quatro paredes não podem deter a Deus. Nós sabemos que aonde nós estamos, nós podemos falar com Deus, nós podemos louvar a Ele, nós podemos falar com Ele. Nós sabemos que a única maneira de encontrá-lo não é vir numa terça, numa quinta, num domingo, num horário específico para falar com Deus. Nós sabemos disso, pessoal. Nós não somos, desculpa a palavra, tapados, ou tolos de pensar que Deus só se encontra aqui. É claro que tem uns crentes que têm umas atitudes que parece que ele quer daquele jeito, mas se perguntar, ele sabe que não. Muitas vezes o dia a dia, a correria, ele não lembra, aí quando chega na hora do culto, Deus, é mais por causa disso, mas ele sabe, nós não sabemos que Deus, os pais do Espírito, que não pode deter a Deus, isso a gente sabe. Segunda coisa, tem uma frase muito interessante que a gente escuta de vez em quando, tá, pessoal? Que as pessoas dizem assim, a igreja, eu não preciso me reunir, não tem esse negócio de reunir com a igreja não, porque a igreja sou eu. E essa frase está errada, biblicamente essa frase está muito errada, pessoal. Olha, pessoal, o que é que diz só em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Porque também o corpo é a igreja, concordamos com isso, não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Você bater no peito e dizer que a igreja é você e dizer que a igreja sou eu, pessoal, não, senhor. Olha o que ele diz. O corpo não é constituído de um membro. Você não é a igreja. A igreja somos nós. Diferente. A igreja é o povo de Deus unido. A igreja, ela é uma igreja invisível e universal. Não estou falando da IURD, não. Amor, não estou falando, não. Universal, ou seja, ela está em todo o globo terrestre. Eu faço parte de uma igreja que ela é invisível e ela é universal e ela está em toda a terra, tá? Então, a igreja não é só uma pessoa. A igreja, ela é todos nós reunidos. Nós somos membros deste corpo. Nós somos membros desta igreja, tá, pessoal? E é claro que quando nós falamos de igreja do Senhor, nós não podemos rotular essa igreja. A Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, que é a igreja a qual pertence, é a Assembleia de Deus, é a Batista, é a Presbiteriana, é a Universal, é a Internacional, é a Graça. A igreja do Senhor não tem rótulo. Formada por várias denominações. É claro que essas denominações foi colocada por nós, tá certo? Isso é mais como uma identidade, questão de doutrina, questão de costume, tá? Isso não é prejudicial enquanto não serve a palavra. Então, as denominações evangélicas que estão se levantando, que estão ferindo a palavra de Deus, não tem nada a ver com a igreja do Senhor. Mas as denominações sérias que seguem a palavra de Deus, elas fazem parte da igreja, tá? Então, a igreja do Senhor, ela não tem denominação. Lá no céu, seremos um só povo, tá, pessoal? A igreja é formada por pessoas. A igreja não, em essência, a igreja não é prédio físico, não é espaço físico. A igreja ela é a reunião, ela é a união, ela é a congregação do povo de Deus, tá? Ela é a congregação
do povo de Deus, ou seja, é o povo de Deus congregado. Em 1 Coríntios, tá? Capítulo 12, versículo 14, como eu falei para vocês, que o corpo não é formado de um membro, mas de muitos. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3, tá certo? Versículo 4 vai dizer: pois assim como em um corpo temos muitos membros, assim todos os membros não têm a mesma função. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, certo? Pessoal, a igreja tem que se reunir. Não tem como você ter uma igreja com cada membro independente da sua casa, fazendo o seu culto da sua maneira, pessoal. Isso não existe. Como é que se vai partir? Olha só, os dons eles foram dados para a edificação da igreja. Se eu recebo um dom de Deus e não me reúno com a igreja, o dom não vai ser para a edificação da igreja, vai ser para a minha edificação. Se o dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é encorajar, age como encorajador. O que é contribuir, coopere com generosidade. Eu tenho dom até para contribuição, viu? Então aquela pessoa que dá o dinheiro, que dá mais do que pode para a igreja, você não critica ela não. Ó, tem dom de contribuição. Se é exercer liderança, aí eu pergunto, se a igreja não se reúne, o dom de liderança vai ser para quê? Vai ser para liderar o quê? Cachorro, cavalo, boi? Se é de liderança, que administre com zelo. Liderar quem? Se cada um na sua casa e eu tenho um dom de liderança, eu vou liderar quem? A minha família, pessoal. Liderar a família não é dom, é responsabilidade. Tirou aqui a lei de casa ter filho nela, você tem que cuidar, mano. Você tem um dom ou não, você tem que cuidar. Dom de liderança. Só dá para eu ter liderança sobre o povo. E essa liderança aqui é sobre o povo de Deus. Não vem também dizer que é liderança lá nas empresas, não. Eu gosto de fechar com os potos, porque tem uns cabinhos que gostam de uns gaiatifes, de querer sair pela tangente, não funciona. Isso aqui é para a igreja. Se é liderança, que administre com zelo, ou seja, com cuidado, para não roubar o povo, para não pegar uma ovelha e matar, né? E julgar. A igreja tem que se reunir, não existe igreja isolada, cada um no seu lugar, não. Agora eu te pergunto, existem muitos países, eu tenho até uma lista aqui, Coreia do Norte, Irã, Arábia Saudita, Somália, Maldivas, Afeganistão, Iêmen, Mauritânia, Laos, Uzbequistão. Tem esses países aqui, os crentes, eles fazem questão de se reunir com a igreja, faz tanta questão que eles morrem por causa disso. Você mesmo pode acessar lá na internet fotos de cristãos mortos na igreja. Quer dizer, aquele povo vai para o inferno porque estavam reunidos como igreja, porque estavam desobedecendo a Jesus, que disse que não é nem no monte nem em Jerusalém. Quer dizer, eles morreram em vão. Tem muitas igrejas que se reúnem, eu não estou falando a questão de ter que se reunir debaixo de um templo físico, não. É claro que a lógica é essa. Se você vai reunir um povo, você tem que ter um lugar para botar esse povo dentro. Isso aí é uma lógica, raciocínio humano. Ah, mas eu quero uma igreja e nós não vamos nos perder prédio físico, nós vamos, porque Deus não tem feito com John, nós vamos reunir debaixo da árvore. Amém. Se reúna a sua igreja, a igreja da árvore. Amém. Reúna-se. É para adorar Deus? É espírito de verdade? É para cumprir o verdadeiro evangelho? Vá, se reúne, ganha um cadeão para Jesus. Regue a árvore, para a árvore crescer e dar muita sombra para o povo. Partindo para a questão de tempo físico. Jesus, ele se reunia, ele ia ao templo. Se a questão do tempo físico não tivesse importância, Jesus não ia ao templo. Você vai ver que João 10:23, Lucas 19:45, João 7:14, Mateus 24:1, Lucas 21:37, Jesus ia ao templo, ele ensinava no templo, ele curava no templo, ele ia ao templo. Ele não precisava do templo para pregar o evangelho, porque ele já fez isso no monte, ele já fez isso na beira da praia. Está vendo? Mas ele ia ao templo, ele ia às sinagogas, ele ia aos prédios físicos, ele ia até lá. Aí você pode dizer, mas só que depois que os europeus se rasgou, não tem mais necessidade. Mas presta atenção, Jesus, depois que ele fala para a mulher que não é nem em Jerusalém e nem no monte que se adora a Deus, depois desse fato, ele ainda foi lá em João 8:2, ele ainda foi lá no templo de novo.
E outra, se a questão é usar o templo que se rasgou, tudo bem, o templo que se rasgou, não pode ir mais ao templo. Não precisa mais de igreja, físico, em qualquer lugar. Então, por que Paulo ia, por que Pedro ia? Eles também não precisavam desses espaços físicos para pregar o Evangelho. Porque você tem relatos deles pregando no meio da rua, eles pregando nas casas, mas eles iam. Se você ler Atos, os primeiros Atos dos Apóstolos, os primeiros capítulos, vão mostrar o povo indo ao templo, e eles perseveravam unânimes no templo em oração. Quer dizer que Paulo, Pedro, João, Tiago desobedeceram a ordem de Jesus, e agora? Nós seguimos os exemplos dele. Pessoal, a gente tem que ter a mente aberta de ler a palavra. Não só estou falando, pessoal, de ler texto isolado não, porque o problema é que as pessoas leem texto isolado. Só lê o texto lá de João 4, que Jesus disse que não é nem no templo, nem no monte. Pronto, não existe mais o resto da Bíblia. Ou aquele texto que diz que Deus não abriu o templo feito por mão de homem. Pronto, não existe mais a Bíblia. Não, pessoal. Você tem que ler toda a Bíblia, todo livro de Atos. Você vai ver que Jesus ia ao templo, os outros se reuniam em templos. Veja, a Bíblia é clara. O crente tem que se reunir sim como igreja. Porque a igreja não é igrejas são vários. Tem que estar junto. O apóstolo Paulo, em suas cartas, vai falar muito sobre orar uns pelos outros, suportar uns aos outros, encorajar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Isso só é possível quando a igreja se reúne. Lá no 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo vai dizer: quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem cântico, façam tudo para edificação. Quer dizer, olha só, capítulo 11 também Paulo diz: olha, quando vocês se reúnem para a ceia, vocês estão fazendo errado, não é assim. Aí Paulo vai, instrui a questão da ceia, como é que tem que se reunir. E aí eu pergunto, olha só, Jesus instituiu a ceia, e aí a ceia, cada um na sua casa. Se esse vídeo lhe edificou, tá? Clique em gostei, tá no polegarzinho lá embaixo. Se inscreva no canal, tá certo? No próximo vídeo nós iremos tratar sobre a questão de líderes e de pastores, tá? Então, apareceu, Deus abençoe e até a próxima semana.